Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Você pode estar acessando o nosso blog, a sua-igreja.blogspot.com. Bem, eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Recebi uma crítica, né? Postei um vídeo que dizia assim: igreja não é lugar de putaria. Bem, gente, muitas pessoas elas apoiam, né, as coisas erradas dos pastores das igrejas. E quando a gente vai estar pregando, mas você usou palavra que não devia usar, você não quer. Eu falei, é engraçado, criticar, né, a gente, as pessoas criticam, mas aqueles que estão errados, desagradando a Deus, né, falando contra a palavra de Deus, fazendo coisas absurdas nas igrejas, ninguém fala nada, né? E disse assim que nunca viu se apedrejar altar, né? Que nunca viu uma pessoa falar mal do altar, que nunca viu isso, né? E isso aí não leva a nada. Eu falei assim, olha, então você não lê a Bíblia, né? Porque então você está criticando totalmente a postura de Deus contra o povo dele, que ele sempre usou pessoas para falar contra, para profetizar, para clamar em alta voz, anunciar o pecado e a transgressão, né? Jesus morreu por causa da palavra de Deus, porque pregou e não aceitaram, mesmo dentro do templo. Os apóstolos, discípulos, profetas foram perseguidos, foram mortos por causa da palavra de Deus, porque foram pregar e as pessoas não aceitaram o que está escrito, qual é a vontade de Deus, né? É isso que a palavra de Deus ela mostra. Então, tenho aqui uma palavra, 1 Reis 13, uma palavra bem rápida, gente, que ela diz que nunca viu, né? Não sei se essa pessoa vai ver o vídeo, por quê, né? E depois, filha de Satanás, né? Com certeza, porque é usado pelo diabo, né? Depois veio falar assim: você é contra o meu pastor porque você postou na página dele que ele está errado. Eu disse que o pastor não sabe de nada, ninguém sabe de nada, gente. Nem eu sei de nada, quem sabe? A verdade está nas escrituras sagradas. Nós lemos as escrituras, nós mostramos na palavra de Deus. Quando falamos da doutrina de demônio nas igrejas, estamos mostrando na palavra de Deus, né, onde está o erro. Não é só usando a palavra, doutrina de demônio nas igrejas, fulano está com demônio. Não, nós mostramos onde está o erro e onde está escrito, para que você não venha ser enganado, para que você não venha ficar, né, neste mundo que vai se tornar um mundo de horror. Olha, diz assim, eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar com a palavra do Senhor. Então, gente, olha, vamos entender uma coisa, né? Uma coisa é você jogar pedra, falar mal da igreja, outra coisa é você falar da parte de Deus contra, né, as atitudes, as igrejas que estão erradas, os pastores que estão errados, que não estão fazendo a vontade de Deus. Isso aí é totalmente diferente, né? E a pessoa começou a falar um monte de besteira. Depois na página do Facebook da pessoa tem aí tipo pensamentos compartilhados de pessoas. Não estou falando aqui do pecador, porque também já faleceu, né? Um rapaz que era homossexual, que lutava praticamente, né, pela liberação ele lutava, né, a favor para que fosse, né, liberal, né? Homossexual em tempos bem assim difíceis, que as pessoas criticavam, perseguiam bastante. Hoje tem um pouco de perseguição, claro, mas antigamente era mais difícil. Então esse rapaz ele lutava para ser bem liberal mesmo, e a pessoa compartilhando pensamentos de uma pessoa que não confessa Jesus, uma fé verdadeira em Deus, e a pessoa compartilhando pensamentos aí no seu Facebook. Então, quer dizer, é uma pessoa cristã que não sabe o que quer, né? Que não vive nos conselhos do Senhor, né? Vai para a igreja, mas vive no mundo. Fala, olha, você tem que, sabe, mudar de caminho, porque o seu caminho conduz à perdição. Então a palavra de Deus ela mostra, gente, que Jesus ele ia pregar na sinagoga, nos templos, e ele era expulso, porque a palavra de Deus não chegava até eles. E Jesus ele chegou a dizer assim, né? Quem não escuta porque eles não eram de Deus, né? Porque quem é de Deus escuta. Então as pessoas estão enganadas, gente. A verdade está nas escrituras sagradas, não está na boca de A, B ou C ou D,
Ninguém está a verdade está nas Escrituras. Eu leio as Escrituras Sagradas, a verdade está aqui. A verdade está aqui. O nosso blog já tem muitos anos, 3 anos, pregando exatamente o que está escrito, que não é pregado nas igrejas. Então fica, não, mas Deus é amor. Deus é amor sim, gente. Mas você tem que entender que Jesus é a última esperança, né, do ser humano, para que o ser humano venha cair na ira de Deus. E as pessoas acham que Deus ele não está olhando, que Deus ele não está vendo, que Deus está vendo essa... cada um pensa o que quer, cada um faz o que quer, cada um... Não é cada um faz o que quer, não, gente. Cada um faz o que quer, um pensamento terreno, mundano, né? Jesus, ele está às portas, ele já deixou escrito que vai acontecer para quem ficar. Os crentes estão brincando de igreja, estão brincando, vamos formar um rebanho. Não é assim, gente. Tem que se falar a verdade, tem que se dizer a verdade, tem que se mostrar a verdade. E a pessoa ainda vem falar, né, que eu estou falando mal do pastor dela. Eu disse assim, o seu pastor não sabe nada, a verdade está nas Escrituras. E onde é que eu estou mentindo? Onde é que eu estou falando mal de alguém? Né? Estamos aqui, gente, pregando a verdade. E aqui está dizendo aqui, ó. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar. Assim diz o Senhor. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei, né, a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar, versículo 4 do capítulo 13. Contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo, pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não o podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então você vê, gente, não há como impedir a vontade de Deus. Então ele tem que se pregar a verdade para o povo. Falar, olha, vamos nos converter, vamos nos arrepender, vamos nos voltar para Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos nos voltar para Deus. Mas não, as pessoas querem voltar, mas não para o Altíssimo. Eu quero que vocês prestem bem atenção em Oséias, capítulo 7, 15 e o 16. Eu vou ler um trecho para vocês entenderem. Olha, eu os corrigi e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Deus está falando. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo, fizeram-se como um arco enganador. Então você vê aqui que Deus ele relata, né, na palavra do Senhor, que eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Então, gente, vamos entender uma coisa, que estar na igreja não quer dizer que esteja com Deus. Estar na igreja não quer dizer que está com Deus, gente. Vocês indo para o templo não quer dizer que vocês vão levantar a mão e dizer que está salvo, não, se vocês não fizerem a vontade de Deus. Sabe, toda a vontade tem que ser feita, né? Então Jesus, ele chegou, foi dentro do templo, dentro da igreja, para que vocês venham entender dessa melhor maneira de falar, que planejaram a morte de Jesus Cristo. Sabe, Jesus ele falou contra eles, falou que eles estavam errados, que eles eram um covil de ladrões aquele lugar, né? E as pessoas falam, eu nunca vi tacar pedra no altar. Nunca vem falar contra a igreja, contra o altar, contra as pessoas. Aonde é? Que Bíblia é essa que vocês estão lendo, que não está escrito aqui no que estamos lendo aqui? Qualquer Bíblia, gente, nós falamos, a irmã Daiane fala católica, evangélica, seja a Testemunha de Jeová, ela diz que Deus, ele fala contra os pastores, que ele manda falar contra o altar. Jesus, ele foi lá, chamou de raça de víboras. Jesus, ele disse que era covil de ladrões, porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. E tudo isso foi dentro de templo, dentro de igrejas, dentro de sinagogas. Jesus foi perseguido, era para ser apedrejado, tramar a morte do Senhor, dentro onde vocês dizem hoje que é a casa de Deus. Então será que a palavra de Deus ela está errada? Será que nós estamos errados? Porque Deus manda lá o servo dele, cava a parede lá. Deus não mandou cavar a parede do mundo, não. Deus mandou cavar as paredes do templo, da igreja. E ele disse, vê, olha as terríveis abominações que estes fazem aqui. E diz para o servo dele, eu mesmo vi essas coisas. Vai, clama, profetiza. Mas mesmo assim, eles não te ouvirão.
porque são duros, né, e obstinados. Então, só que ele fala pra gente, não sejam, né, como eles, rebeldes, que não querem dar ouvido, que não querem dar atenção, que não querem ouvir a minha verdade, a minha palavra. Então, gente, vamos estar aí mostrando para vocês a verdadeira palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que diz a palavra de Deus, gente. Você vê aqui em Apocalipse, né, as pessoas falam muito que a gente lê Velho Testamento, mas Jesus não veio anular o Velho Testamento, não. Jesus não veio anular os profetas, a lei. Ele não veio quebrar, mas ele veio para cumprir. É isso que Jesus fala. Ele diz mais aqui, ó. Olha aqui o que diz aqui em Apocalipse 2. Apocalipse 2, 20, né, diz assim, ó. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Profetiza, né? Que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostituem como do sacrifício dos ídolos. Então tem mais aqui. Diz outras aqui, ó. Recebe as tuas obras e da tribulação, também Apocalipse 2. Da sua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, né? Da igreja de Satanás. Apocalipse 2, né? Versículo 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, você vê aqui que ele fala, né, que é a paciência, né, da palavra de Deus. Ele diz que não pode sofrer mal e põe à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e você os acha mentirosos. Então você vê, gente, que Jesus, a palavra de Deus, ela mostra vários tipos, né, de situações a qual a pessoa fala. Deus mostra que são pessoas enganadoras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você vê, gente, que é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que mostra essas coisas. Está escrito. E também está escrito. Não é nós que estamos inventando uma Bíblia nova, não. Você pega quase 1000 vídeos, você vê a palavra de Deus, ela mostrando que arrependei-vos. 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 Vamos se arrepender, gente. Não dá para criar um novo cristianismo, um novo caminho, porque o servo do Senhor fala, naquilo que já chegamos, andemos na mesma regra. É para andar do mesmo jeito, gente. Não dá para ouvir conselhos de pessoas que escutam conselhos de sabe lá quem, Chico Xavier, desse rapaz que eu te falei, né? Pessoas que são liberais, que são pessoas que viveram aqui, vivendo no mundo terreno, que querem a liberação de tudo e faz um cristianismo moderno, satânico, que irá atrair a ira do Senhor mais e mais sobre os filhos da desobediência. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.